Ele já trabalhou com os melhores de Hollywood, já foi indicado ao Emmy, mas agora está fazendo sucesso como um necrótico, ficando horas na cadeira de maquiagem, mas porque ele não quis jogar os jogos. Nesse vídeo você vai saber mais sobre tudo isso e sobre ele, conferindo 10 curiosidades sobre o ator Walton Goggins, o The Ghoul da série Fallout. Então, ó, vamos nessa! Well, maybe not. But I'm gonna make myself welcome. Fala pessoal, eu sou o Pedro e Walton Saunders Goggins Jr. nasceu no dia 10 de novembro de 1971, tendo atualmente 52 anos de idade. Ele é de Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos, e tem 1,78 m de altura. Há 19 anos, ele está junto com a sua atual esposa, a diretora Nadia Connors, com quem teve o seu primeiro e único filho até agora, o Augusto Goggins. Como eu comentei, ele é júnior, e o seu pai, Walton Goggins, não é um ator famoso nem nada. Porém, ele se veste de uma maneira deveras curiosa. E o Walton contou que o seu pai andava por Nova York desse jeito e várias pessoas ficavam, tirando foto dele. Então, por isso, ele passou a andar com várias fotos autografadas de si, para toda vez que o parassem e tirasse alguma foto dele, ele pudesse dar as suas fotos e ainda o seu autógrafo. Mas detalhe, o pai dele dava uma foto dele para as pessoas com o autógrafo dele e também dava para as pessoas uma foto do Walton Goggins, do seu filho, autografada por ele. Tipo, a foto é dele, mas o pai dele que ia lá, autografava e dava as fotos. Eu achei essa história bem curiosa e quis compartilhar aqui com vocês. Ainda sobre sua família, ele descobriu recentemente que é um descendente da realeza irlandesa, sendo descendente da Nil dos Nobres Reféns. Eu acho que eu falei certo. Ele descobriu isso recentemente, nesse ano de 2024. E embora ele tenha nascido no Alabama, ele cresceu na Geórgia, onde, além de praticar esportes, ele também desde jovem se interessou por atuação, começando a estudar atuação ainda quando tinha 10 anos de idade. E ainda nessa sua fase, quando ele era criança, ele compartilhou que passou por um processo odontológico significativo, depois que os seus dentes foram arrancados 2 vezes quando ele era mais novo. Uma porque ele se machucou jogando beisebol e a outra porque ele sofreu um acidente no trampolim. Atualmente, ele tem mais de 100 créditos como ator no IMDb, já fez muita coisa, mas ele mesmo se descreveu que por muito tempo ele foi aquele cara. Sabe aquele ator que fez aquele filme, que também esteve naquele outro filme sendo aquele cara? Então, esse cara era o Walton Goggins. Ele aparecia em vários projetos, mas não com muita relevância, na maioria das vezes apenas como figurante, como coadjuvante. Ele compartilhou em entrevista a Business Insider que ele teve uma infância complicada. Ele não era pobre, nem nada, passava fome, mas também não tinha uma vida com muitas mordomias. E com 19 anos, ele se mudou sozinho da Geórgia para Los Angeles, para tentar ser um ator em Hollywood, se mudando apenas com $300 e um sonho. Ele contou que enquanto estava tentando engrenar na atuação, ele teve vários empregos. Já foi manobrista de estacionamento, já foi vendedor de botas de cowboy, já foi personal trainer em algumas academias e ficou nessa por 5 anos, tendo empregos normais, digamos assim, enquanto também tentava ser ator. Até que, após juntar uma grana, ele conseguiu um papel no filme O Apóstolo, de 1997, e foi a partir daí que ele pôde focar 100% na carreira como ator. E foi aí que a sua carreira começou a decolar, porque depois ele fez, por exemplo, The Shield, Vice Principals, Justify, Sons of Anarchy, trabalhou com Quentin Tarantino em Django Livre e também em 8 Odiados, fez os filmes de Maze Runner, fez Tomb Raider, A Origem, Homem-Formiga e Vespa, The Right Tales, Jim Stones, e está no filme da sua esposa, o The Invited, lá com Pedro Pascal, fez também Lincoln, trabalhando com Steven Spielberg. Atualmente, claro, ele está em Fallout, a série ainda não foi renovada, mas tenho quase certeza que vai ser renovada, e ele, claro, vai voltar para a segunda temporada, e nesse momento, ele está filmando a 3ª temporada de The White Lotus, que sai em 2025. Além de ator, ele também é produtor de alguns filmes. Quando ele estava ascendendo na atuação, ali no começo dos anos 2000, ele cofundou uma produtora de filmes chamada Gene Muller's Pictures, que produziu, por exemplo, o filme O Contador com Ben Affleck, filme que inclusive ganhou um Oscar. E também nesse meio tempo, ele já foi indicado ao Emmy pela primeira vez, sendo indicado em 2011 como melhor ator coadjuvante em série dramática por Justify, porém, acabou não vencendo. Eu comentei que ele apareceu em Homem-Formiga e Vespa, e aqui, só entre a gente, cara, eu tava vendo Fallout, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Sem pesquisar no Google nem nada, eu falei, pô, esse cara não me é estranho. Aí quando eu pesquisei, eu lembrei que eu tava com ele fresco na memória,
por conta de Homem-Formiga e Vespa que eu vi no começo desse ano. Não me pergunte por quê, mas eu vi. Enfim, enquanto muitos atores ficam falando mal da Marvel, ficam falando isso, aquilo, o Walton, na verdade, defendeu o estúdio. Muitos têm criticado a Marvel pelo excesso de tela verde nos seus filmes, e quando perguntaram pra ele a opinião dele sobre tudo isso, ele disse: quer dizer, você pode reclamar e reclamar de olhar para uma tela verde? É claro que pode, mas você também pode reclamar de estar em um clima de 30 graus negativos fazendo um filme que se passa na neve, usando como exemplo a sua experiência gravando Os Oito Odiados. Mas bom, agora temos que falar sobre ele na série Fallout. Detalhe que, inclusive, ele veio para o Brasil no ano passado para divulgar a série na CCXP. Ele comentou que não fez nenhum teste nem nada para ser o Deadpool. Ele conversou com os produtores via Zoom por um tempo, que lhe apresentaram a ideia e na hora ele topou. Na verdade, o próprio Walton Goggins contou que foi mais ou menos assim. Ele se reuniu via Zoom com os produtores apresentaram para ele o projeto, toda a ideia e na hora, tô dentro. Aí, quando os produtores começaram a descrever o seu personagem, o Deadpool, né, comentando que ele é um caçador de recompensas, tem mais de 200 anos, não tem nariz, o Walton falou: peraí, me dá o roteiro, eu vou ler e daqui a pouco eu te retorno. E bom, no final deu tudo certo e ele foi a melhor coisa dessa série, na minha humilde opinião. Ele só não foi melhor do que o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá curtindo saber ainda mais sobre o Walton, dá essa força que de coração me ajuda demais. Fallout é uma série baseada nos jogos de Fallout, que são mundialmente conhecidos, mas o Walton contou que não teve contato com os jogos até de fato ser escalado para a série, que ele não é um gamer, o seu filho é gamer, mas ele não é, e ele intencionalmente preferiu não jogar Fallout na sua preparação. Ele não jogou Fallout, nem quis jogar os jogos, porque não viu necessidade. Ele queria que tivesse alguém ali julgando a história da série, a história que a série quer contar, sem ter a responsabilidade de saber de tudo desse mundo por conta dos jogos. Afinal, nem todo mundo que viu a série jogou Fallout. E ele completou dizendo que os produtores, os roteiristas e os diretores tinham todo o repertório necessário para direcioná-lo da maneira certa. Então, por isso, ele não viu necessidade de jogar os jogos para fazer a série. Mas uma coisa que ele teve que se preparar para as gravações foi, claro, o seu visual. Afinal, esse não é o Walton Goggins na vida real. Para se tornar o Deadpool, ele contou que passava cerca de 5 horas na cadeira de maquiagem com os maquiadores, mas com o decorrer das filmagens, eles conseguiram reduzir esse tempo para 1 hora e 45 minutos. E pô, quase 2 horas se maquiando todo dia, ainda assim é muita coisa. E detalhe, ele foi o Deadpool por 6 semanas seguidas, até de fato ter o seu primeiro dia como Cooper Howard, e que quando isso aconteceu foi estranho, porque ele foi lá e ficou apenas 15 minutos se maquiando e pum! Estava pronto para gravar. Antes da versão final que vimos na série, ele comentou que ficou discutindo com a equipe sobre como seria o visual do Necrótico. Se seria CGI, se seria maquiagem, se seria um pouco dos dois. E no final, eles decidiram que seria um pouco dos dois. Tipo, maquiagem, né? Todo o visual é maquiagem, mas com o nariz dele sendo removido digitalmente na pós-produção. Como eu comentei, ele veio no Brasil no ano passado para divulgar a série Fallout. Mas falando em viagens, vale a pena dizer que ele é um ávido viajante e também um fotógrafo. No seu Instagram, ele posta várias fotos das suas viagens pelo mundo e até compartilhou que antes de ir para Tailândia gravar The White Lotus, ele parou em Paris por alguns dias. Afinal, por que não, já que era caminho? Mas que nesse meio tempo, ele teve meio que um ataque de pânico, porque ele ficava pensando que todos os membros da série chegariam antes dele e pegariam quartos melhores, enquanto ele estava ali andando pelos museus em Paris. Mas que no final deu tudo certo, ele ficou com um baita quarto e começou, né, a gravar a série. Mas vale a pena dizer que ele, além de ator, produtor, fotógrafo e viajante, ele também é apoiador de causas humanitárias e ambientais, sendo um membro ativo da Global Green USA. Voltando a falar em Fallout, aqui eu comento sobre a atriz Ella Purnell, a atriz da Lucy, e sério, cara, após fazer esse vídeo, eu virei um fã dela, sendo bem honesto com vocês. Enquanto aqui, eu comento sobre a própria série Fallout, sobre toda a história da série, fazendo o famoso final explicado. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!